Bem, como o módulo 8 ele é composto de diversos módulos, esse é mais um módulo que faz parte do módulo 8 do nosso curso de eletrônica básica para iniciante. E o que é que nós vamos tratar aqui nesse módulo? É sobre medições de componentes em placas. Hoje em dia se vê muitos vídeos aí na internet, inclusive para quem está querendo aprender a manutenção de celular, já que o nosso curso de eletrônica ele serve para qualquer área da eletrônica que você queira abraçar. Mas a maior parte dos alunos que compram esse curso, a intenção deles é trabalharem com celular. Embora com a parte da eletrônica básica fica apto a poder participar também, né, a engajar também em outras áreas da eletrônica. E tem feito muitos vídeos, eu tenho assistido alguns, que estão ensinando a medir componentes em placas, tá? Por exemplo, tá aqui, vou botar aqui uma placa de um celular. Estão ensinando a medir componentes em placas e dando aquilo ali como sendo algo definitivo, aquelas medidas. Uma das medidas que ensinam bastante, nós vamos fazer aqui agora, é a medida onde se coloca o multímetro na escala de continuidade, onde tem o bip, né? Por exemplo, então vamos aqui medir um capacitor. Vamos medir um capacitor. E você vem com a ponteira em um local de aterramento, pode ser aqui por exemplo, e vai lá no capacitor e mede um lado e outro. Um lado que bipa é o lado do terra. O lado que não bipa não é o lado que está ligado ao terra. E estão dando isso como sendo um teste definitivo, ou seja, se bipar só em um dos lados, o capacitor está bom. Então seria o caso aqui. Eu já teria como que esse capacitor estando bom. Só que não é, tá? Na verdade, o fato do capacitor bipar de um lado e não bipar do outro, significa que ele não está em curto. Porque acontece muito de capacitores entrar em curto em placas de celulares. Mas o fato dele bipar de um lado e não do outro, não significa que esse capacitor está bom. Significa apenas que ele não está em curto. Porque o capacitor, ele pode abrir, tá? Muita gente pensa que não, mas ele pode abrir. E quando ele abre, ele não dá nada de um lado do outro. Ele vai bipar de um lado porque esse lado está ligado ao terra. É como se eu estivesse fechando aqui terra com terra. Então ele vai bipar de um lado. E não vai bipar do outro porque ele é um capacitor aberto. Mas você pode falar assim, mas ele dá uma medida aqui, né? Normalmente, quando você bota, ele bipa de um lado e não bipa do outro, e do outro lado ele pode dar uma medida. Pode, mas aí pode ser a medida do circuito, porque ele está ligado a um circuito. Então existem resistores, diodos e outros capacitores interligados a eles, entre outros componentes. Então ele pode dar uma medida do circuito, não necessariamente ser uma medida dele. Então essa história de dizer que você colocou e ele bipou de um lado e não bipou do outro, ele está bom, não, isso está errado. Tá? E são muitos vídeos que estão ensinando isso. Digamos que esse capacitor esteja aberto, ele não vai bipar dos dois lados, mas ele não faz a função dele, que é armazenar a corrente. Aprendemos no nosso curso, no módulo sobre capacitores, qual é a função dos capacitores, que é a função de armazenar corrente, né? Ele carrega e descarrega, e através disso ele tem as suas funções de filtro, a sua função também para trabalhar com osciladores, determinando a frequência de um determinado oscilador, né? Entre outras funções que o capacitor tem, como por exemplo aquela que nós aprendemos, onde só passa através dele um sinal de frequência, né, alternada, e não passa a corrente contínua. E também, então, essa é uma das funções que nós já aprendemos. Então é só você ficar ligado no que você já aprendeu aqui, e você vai ver que isso não é definitivo. O fato do capacitor
bipar de um lado e não bipar do outro, definitivamente não significa que ele está bom, como estão dizendo por aí. Isso somente quer dizer que ele não está em curto. Se ele bipa de um lado e não bipa do outro, ele não está em curto. Mas ele pode estar aberto, ele pode estar alterado na sua capacitância, e determinado capacitor, quando ele está em determinado lugar, tá? Ele tem ali uma capacitância, não é por acaso. Você vê capacitores de tantos picofarads, de tantos nanofarads, né, em determinadas partes do circuito, e ele não tem aquela capacitância ali por acaso. Não, aquela capacitância foi colocada ali para poder ele justamente fazer aquela função que ele está ali. Se ele está ali como um oscilador de frequência, entendeu? Ele simplesmente tem aquela capacitância exata para ele poder oscilar naquela frequência, junto com o circuito flip-flop, como nós vimos, entre outros circuitos osciladores. Ele está ali para poder fazer aquela função, né, e determinar aquela frequência. Então, se ele altera, ele vai alterar a frequência. Se ele alterar a sua capacitância, ele vai alterar a frequência. O que significa dizer que, então, você não tem, tá, um capacitor bom, porque ele alterou a sua capacitância, quando ele não deveria ter alterado. Aí você mede, ele vai bipar de um lado, não vai bipar do outro, você vai dar aquele capacitor como bom. E o que vai acontecer? Você vai procurar o defeito em outros setores da placa, não vai encontrar, porque o defeito está justamente naquele capacitor ali que está com a frequência, com a capacitância alterada, tá? E você não vai achar o problema em outra parte, em outro setor da placa do celular, e o que você vai fazer? Você vai condenar essa placa. Você vai dizer lá para o cliente que não tem jeito, que a placa está ruim, está condenada, e é uma placa que vai de repente para o lixo, ou pode ir para outro técnico, não sei, mas pode ir para o lixo, quando na verdade aquela placa tinha conserto. Isso por quê? Porque estão lançando conceitos, tá, errados. Então, um alerta, tá, para os nossos alunos é esse, que isso não determina essa medida, tá, essa medição de uma ponteira no terra. Tá aqui, ó, você pode botar o negativo, ó, ele vai bipar de um lado, não vai bipar do outro. Ou você pode botar o positivo no terra, vai dar a mesma coisa, tá? Ele vai bipar de um lado, ó, e não vai bipar do outro. Ele vai dar uma medida. Deu uma medida, tá vendo? E aqui ele bipa, lá ele deu uma medida. Isso não significa que esse capacitor está bom. Significa, sabe o quê? Que esse capacitor, ele não está em curto. Tá? Então, tira esse conceito que estão ensinando aí, que isso determina que um capacitor está bom. Bipou de um lado, não bipou do outro, está bom. Não. Significa só que ele não está em curto, mas ele pode estar aberto, onde ele não tem função nenhuma, ele é como se fosse um fio rompido, ou ele pode estar com a sua capacitância alterada, fazendo com que aquele circuito não funcione, tá? Ele não oscile, ou ele não funcione aquela etapa que vai fazer outras etapas funcionarem, né? Às vezes uma determinada etapa depende de um sinal que vem de outra etapa. E como o capacitor está alterado, a outra etapa não vai funcionar também. E aí você vai ficar procurando defeito. O único jeito de ter certeza se um capacitor está bom ou ruim é retirando ele da placa e fazendo uma medida num capacímetro, tá? Num capacímetro. Aquela medida que se faz no multímetro analógico para ver o ponteiro deflexionar e depois voltar, aquela é uma medida simples, mas não determina também totalmente, tá? Mas dá para você saber se o capacitor secou, alterou capacitância, quando a coisa é num volume grande. Mas fora disso, não. Só um capacímetro é que vai poder dizer realmente se o capacitor está bom ou não. E isso fora da placa. Você não pode fazer isso na placa também, porque quando você mede entre as extremidades de um capacitor, vamos medir aqui, ó. Você está medindo o circuito, tá? Aqui, ó. Você está medindo o circuito também. Então, essa medida que está dando ali, deixa eu firmar aqui, ó, 544, não significa uma medida do capacitor, mas sim do circuito, já que ele está ligado ao circuito. E para poder exemplificar isso melhor,
já que as placas de celulares, os componentes celulares são muito pequenos, na verdade, quem já está conosco no curso, já aprendeu sobre capacitores, bom, esses aqui são capacitores eletrolíticos, né? Aqui é um capacitor de cerâmico, um capacitor cerâmico, aliás, de cerâmica, por exemplo, né? São bem maiores, porque isso aqui é uma placa de uma fonte chaveada de um... Eu nem tenho certeza aqui, mas eu acho que essa aqui, ela é de um DVD ou de um videocassete, algo assim, tá? É uma fonte chaveada. Então eu trouxe essa placa aqui para essa aula, porque vai ficar melhor se a gente fizer isso com componentes grandes. Então aqui são capacitores grandes, que são a mesma coisa que os capacitores pequenos. Aqui são SMDs. Por exemplo, isso aqui é um diodo. Ele é bem grande aqui. Aqui na placa nós encontramos diodos, esses pretinhos, pequenininhos aqui, né, que tem um anel na ponta. Já aprendemos também no nosso curso, na aula sobre diodo. Eu não lembro agora, acho que é módulo 5, né, que fala sobre diodos. E são diodos SMD, são bem pequenininhos. Mas aqui é o mesmo diodo. É um diodo eletrolítico com a mesma função. A diferença está justamente no tamanho, porque para placas de celular, são diodos SMD, são bem pequenos. Então fica mais difícil da gente fazer aqui a filmagem, né? E com eles grandes vai ser melhor. Mas você tenha em mente que esse capacitor aqui é a mesma coisa que aquele capacitor que eu estava medindo. Tá? Capacitância pode ser diferente, mas é a mesma coisa. Um capacitor eletrolítico também. Capacitores são capacitores. Funcionam do mesmo jeito, sendo esses eletrolíticos grandões, sendo esses de cerâmica grandões, ou sendo também os SMDs, que são bem pequenos. Resistores, a mesma coisa, né? Tivemos a nossa aula aqui sobre resistores no nosso curso. Esse aqui é um resistor, né? No caso aqui bem maior. Temos aqui outros resistores menores, mas lá nos circuitos de celulares são aqui pecinhas, né? São esses componentes pretinhos também, que normalmente vem com 0, 0,1, 4, dependendo da medida dele, você tem uma noção do valor dele, né? Outros são tão pequenos que não dá nem para trazer a medida, só você fazendo a medida mesmo, mas não dá para trazer nada impresso nele para isso. Então nós vamos utilizar aqui resistores maiores para poder fazer o que nós temos que fazer aqui agora nessa aula. E também, então temos aqui, vamos trabalhar aqui hoje sobre essas medidas com capacitores, diodos e resistores, só para ter uma ideia. Então vou botar aqui essas placas de celular para cá. E nós vamos fazer isso aqui. Imagina que fosse uma placa de celular com os componentes só que maiores, tá? Porque circuito eletrônico é tudo a mesma coisa, tá? Aqui os componentes são os mesmos, só que maiores, porque são para outro tipo de utilização. Mas o funcionamento e o princípio é o mesmo. Então vamos em capacitor. Nós temos aqui um capacitor que a gente lendo nele, nos capacitores de celular ainda são piores, porque você não vem nada escrito. Para você saber a capacitância de um determinado capacitor de uma placa de celular, você vai ter que pegar o circuito elétrico deste celular, né, e estudar ali para você ver. Aquele capacitor lá tem a capacitância dele, né, lá tem as características dele. Como esse aqui é um capacitor grande, principalmente em relação aos de celulares, já vem escrito nele aqui, que ele é 10 microfarads por 25 volts. Vamos fazer uma medida, tá? Nesse capacitor, aqui na placa. Nesse caso aqui, como o terminal é para o outro lado, eu preciso virar a placa. Com este celular, com este multímetro, nós vamos colocar aqui na escala de medição de capacitores, né? No capacímetro. Precisa tirar a ponteira. No caso desse aqui, ó, tá mostrando aqui, tá vendo? Ó? CX, os dois lados. Então, para medir capacitor, é aqui, ó. Você bota a ponteira, uma aqui e outra aqui. Como eu já sei que o capacitor aqui é de 10 microfarads, eu posso colocar na escala de 20 microfarads. Porque se eu colocasse na escala de 2, não daria. Porque aqui mede até 2 micros. Aqui mede até 20 micros. Vamos medir, então, esse capacitor na placa. Tá aqui os dois terminais dele. Olha, não deu nada ali, tá?
Vamos inverter aqui. Agora deu a medida. O que está dando? 17,30, né? Essa medida que está dando de capacitância. Essa é a medida desse capacitor? Não. Mas vamos fazer aqui antes, deixa eu fazer aqui aquela mesma medição que a gente faz lá na placa, que as pessoas estão fazendo, que estão dando como sendo uma medida definitiva e que o capacitor está bom. Vamos colocar aqui na escala de BIP, né, na escala de continuidade. E vamos fazer o seguinte, ó, eu vou achar aqui o terra da linha dele. Esse aqui é o terra, tá? Então vamos aterrar aqui. E vamos nos dois terminais dele. Um bipou, o outro dá uma medida. Não bipa, tá vendo? Aqui bipou, aqui deu só uma medida. Isso quer dizer que esse capacitor está bom? Não. Isso só quer dizer que esse capacitor não está em curto. Agora nós vamos saber se ele está bom. No caso esse aqui, eu creio que ele esteja bom. Tá? Essa placa aqui está inativa, então eu não sei. Eu creio que ele esteja bom. Então nós vamos tirar aqui, mas preciso ter certeza. Eu apenas creio, não tenho certeza que ele está bom. E para fazer isso, eu vou ter que retirar ele da placa. Então é como se a gente estivesse tirando lá o capacitor da placa do celular. Lá é pequenininho, você vai botar em cima aqui, vai medir com as ponteiras, né, com as pontas de agulha e tal. Mas aqui não precisamos fazer isso. Por isso que eu estou usando os maiores para poder facilitar aqui a aula. Vamos identificar aqui polo negativo, polo positivo. Vamos botar aqui na escala de 20 e vamos medir. Olha lá o que ele está apresentando, ó. A oscilação em minha mão aqui, está lá em torno de 11,10 microfarads, tá? É o que esse capacitor aqui está dando. Ele é um capacitor de 10 microfarads, mas na medida ali ele está apresentando 11,10. Você pode falar assim, poxa, mas não é 10? Olha lá, de novo medindo, tá vendo? É, mas os capacitores não são precisos, né? Esses capacitores não são exatos. Ele tem, como já aprendemos lá no nosso módulo sobre capacitores, assim como os resistores, eles têm também uma variação. Ele tem uma tolerância para poder variar, né? Então, aquela medida que nós fizemos lá, aquilo não adiantou de nada. Aquilo não me deu certeza que esse capacitor estava bom. Aquele negócio dele bipar de um lado e não bipar do outro, só me disse que ele não estava em curto. Se ele bipasse dos dois lados, ele poderia estar em curto ou alguma coisa na linha dele. Também tem essa. Tem que procurar se tem alguma coisa na linha que esteja em curto também. Então, vamos fazer assim. Você tem agora um capacitor que diz que é 10 microfarads aqui e ele está apresentando 11 microfarads. Isso é uma variação possível, já que ele tem uma tolerância. Então eu tenho absoluta certeza agora que esse capacitor está bom. Eu posso devolver ele no local de onde eu tirei, tá? Sem ter problema nenhum e com certeza que ele está bom. E no caso de uma placa de celular, é a mesma coisa. Você não tem como... é lógico que você não vai sair levantando e retirando todos os capacitores, mas você tem que analisar o circuito. Qual é o problema? Né? Você não pode pegar, como eu vejo muita gente aí, tem um problema na linha do Wi-Fi e ele sai medindo tudo quanto é capacitor. Por quê? Porque ele não sabe onde é o setor de Wi-Fi. Não, você tem que saber onde é o setor de Wi-Fi. Você tem que procurar um diagrama elétrico, colocar no seu computador, no seu laptop, analisar aquele circuito e aí você vai fazer as medições. E se de acordo com o que você encontrar de não funcionamento naquele circuito, você vai ver as possibilidades de ser um capacitor alterado, de ser um capacitor aberto. Aí sim você vai estudar os capacitores, os que podem causar aquele problema, que também não são todos, aquele problema determinado ali.
E aí, se você, numa incerteza, aí você vai tirar o capacitor e só assim você vai ter certeza que ele está bom ou que ele está ruim. Bom, então agora nós vamos fazer aqui também, já que nós já fizemos com capacitores eletrolíticos, vamos fazer com um capacitor de cerâmica. Nós temos aqui um capacitor cerâmico, onde está escrito nele 104, né? Isso quer dizer, isso aqui é a medida dele, é o código dele, onde nós sabemos que 1 no primeiro número representa ele mesmo, 1 no segundo representa ele mesmo, no caso aqui 0, então é 1, 0, e o 4 no terceiro número representa a quantidade de 0. Então é 1, 0 mais 4, 0, significa 100 mil picofarad, ou 100 nanofarad. Se a gente usar a conversão, nós já aprendemos também aqui sobre a medida de conversão, né? Então é 100 mil picofarads ou 100 nanofarad. Vamos fazer aqui aquela medida. Vou colocar aqui no terra, né? A escala de medida. De um lado bipô, deu condição, e do outro lado, aqui ó, deu medida. Não deu bip, de um lado bipa, do outro lado pode dar uma medida. Isso não significa que essa medida seja do capacitor, porque pode ser da placa também. Mas mostrou que ele não está em curto. Mas seguindo a nossa linha de raciocínio, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Vamos jogar aqui, antes de eu tirar ele ali, vamos botar aqui no capacímetro. Se eu sei que é 100 nano, eu posso botar aqui na escala de 200 nano, que mede até 200 nano, que vai medir ele, né? E vamos fazer a medição aqui, ó. Olha o que deu lá. Neste sentido aqui não deu nada. E aqui também não, né? Por quê? Porque está em um circuito. Vamos tirar ele aqui agora. É como eu estou dizendo, você não pode fazer a medida do componente para ter certeza se ele está bom ou está ruim na placa. Vamos medir ele agora fora da placa. Está aqui, ó. Capacitor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. 104. 100 nano. Na escala até 200 nano. Vamos medir ele. Aqui ele está carregando, deixa eu descarregar ele. Ele estava em um circuito. Vamos fazer aqui agora a medida dele. Olha lá. 104, tá vendo? Ele vai carregando aos pouquinhos. Olha lá. Medir de novo. Olha lá. Parou em 105. Ficou oscilando ali em 105,5, 105,4. Nós aprendemos que ele é o quê? De 100. Esses 5 a mais é 5%. É 5% que deu a mais. Tolerância que o capacitor tem. Poderia dar um pouco menos, poderia dar um pouco mais. Mas a medida certa, somente através do capacímetro e com ele fora da placa. Então, aquele negócio de bipô de um lado, no bipô do outro está bom. Olha, esquece isso. Porque isso não é resultado final para a medida de capacitor. E por isso, muitas placas de circuitos eletrônicos, pode ser de celular ou de outro, estão sendo condenadas porque criou-se esse tipo de coisa que você mediu através da escala de continuidade. E se bipar de um lado e não do outro, ele está bom. Não. Mais uma vez eu volto a repetir, só significa que ele não está em curto. Não significa que ele está bom. No caso aqui, esses capacitores que eu tirei estão bons, mas eu poderia ter tirado um capacitor com a capacitância totalmente alterada, ou até totalmente aberto, o que faria com que o circuito não funcionasse e o aparelho também não funcionasse. A mesma coisa acontece também com outros componentes. Bom, faltou dizer então que se esse capacitor, na hora que eu medi no capacímetro, não desse medida nenhuma, ele estaria aberto, seria um capacitor aberto e inútil, como um fio rompido. E se ele desse
uma alteração grande, no caso aqui ele é de 10 deu 11, ou se ele desse 9, não tem muita diferença, porque isso aqui, em geral, não causaria nenhum problema. Só em circuitos muito específicos isso poderia causar algum problema. Mas isso, se fosse, por exemplo, se ele estivesse marcando 5 microfarads, 4, 3, 2, 1, ele estaria com uma alteração muito grande, seria um capacitor inútil, que faria com que um circuito parasse de funcionar, tá? Uma alteração no capacitor pode fazer qualquer circuito parar de funcionar. Não precisa que ele esteja totalmente aberto ou que ele esteja em curto. Basta uma alteração e ele pode fazer um circuito parar de funcionar totalmente. E isso não tem como você saber medindo ele na placa. Então tira da sua cabeça aquele negócio de que você bipou de um lado, não bipou do outro, o capacitor está bom. É isso que estão ensinando, mas isso não está certo, tá? Bipou de um lado, não bipou do outro, significa que ele não está em curto e somente, mais nada. Vamos agora então passar para resistências. É a mesma coisa, os resistores nós aprendemos que ele tem determinados valores. No caso das placas de celulares, né, eles são esses componentes pequenininhos, preto. Normalmente, alguns deles, né, vêm com alguma coisa escrita, que mostra o seu valor. Ou quando eles são desses muito pequeninos, eles não mostram nada. Você vai saber o valor deles somente através de um diagrama elétrico daquela placa, daquele celular. Então você não vai adivinhar aqui olhando. E se você quer saber se aquele resistor está bom, então passamos aqui agora para o maior. Um resistor desse aqui, por exemplo, é o mesmo do que um daquele pequenininho, tá? A diferença é que aquele é SMD e é feito para aquele tipo de placa, e esse aqui é feito para outro tipo de placa, né? Para outro tipo de função, mas o resistor é o mesmo, o seu funcionamento é exatamente o mesmo. Aqui no caso, nós sabemos que esse resistor aqui é de 1K. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, quem está no curso já aprendeu, marrom, preto e vermelho. Onde marrom na primeira linha significa 1, né? Preto na segunda linha significa 0 e vermelho na terceira linha significa 2 zeros. Esses são os códigos de cores dos resistores. Já aprendemos isso na aula sobre resistores. Se eu não me engano, porque já estamos avançados nos módulos, acho que é o módulo 3, onde falamos sobre resistores, não é isso? Então, está aqui, ó, um resistor de 1000 ohms. Nos resistores de celulares, tem alguns, ou então placas de TV, placas de DVD e de outros aparelhos, né? Porteiro eletrônico, aqueles controles de motor de portão eletrônico. Aliás, nosso curso de eletrônica é eletrônica básica, não é especificamente para celular, apesar da maioria dos alunos, como eu já disse, cursar ele justamente para poder se preparar para trabalhar com celulares. Então, alguns, eles vêm escrito, tá? A resistência dele. No caso, porque quando eles são maiores um pouquinho. Nesse caso aqui, não vem escrito nada. Então, na maioria aqui, você só vai saber mesmo exatamente pelo diagrama elétrico. Mas aqui nós sabemos. Temos um resistor de 1000 ohms. Para medir, o que nós vamos fazer? Vamos colocar na escala ôhmica. Então, eu vou colocar aqui na escala de 2K. A primeira escala, ele mede até 200 ohms. Na segunda escala, ele mede até 2K. Aprendemos também já no nosso curso que, para relembrar, que K significa 1000, ou seja, vezes 1000. Se você tem 2K, significa 2 vezes 1000. Então, são 2000. Ele mede até 2000 ohms. Nós vamos, então, pegar aqui agora e vamos fazer uma medida desse resistor aqui na placa. Vamos, então, agora medir aqui esse resistor. 987 ohms, né? É o que está dando aqui nesse circuito aqui. Não deu muita variação dele, não. Temos aqui outro de 1K aqui também, ó. Vamos medir aqui.
995. Tá vendo aqui? Vamos aqui a outro resistor. Deixa eu ver um outro resistor aqui para a gente trabalhar. Essa placa tem vários resistores de 1K. Tá vendo? Esse resistor não tá dando nada. Ó, é um resistor aberto, tá vendo? Achamos aqui, ó, um resistor aberto na placa. Dá para você saber. Por quê? Porque ele não deu a medida nem próxima do que ele é. Esse aqui tá dando a medida próxima do que ele é, certo? 0,97 na escala de... Vou botar aqui na escala de 2K, que é a escala mais aproximada. 9, tá vendo? 987 ohms, próximo de 1000 ohms. Vamos tirar agora esse resistor da placa. E vamos medir ele fora da placa. O mesmo resistor que nós medimos lá, nós vamos medir aqui agora. Tá aqui, ó, 985. Então tá dentro daquela medida que ele deu. Nós aprendemos também no curso que os resistores eles têm uma tolerância também. Ele tem uma porcentagem de variação, que é o último anel. É o último anel que significa a porcentagem dele, que pode ser 5%, pode ser 10%, né? Então no caso esse aqui ele poderia variar. Se ele é um resistor de 1K, ele poderia variar entre 1100 ou 900 ohms. Então, ele está dentro da medida. Esse aqui é um resistor de 1K que nós podemos dizer que ele está perfeito. Mas só após tirar ele da placa, porque senão ele pode dar medidas da placa. Olha isso aqui, ó. Nós temos aqui um resistor, ó, marrom, vermelho e preto. Qual é a medida que ele está dando aqui, ó? Ó, tá subindo a medida dele, tá vendo ali, ó? Por que que tá subindo? Tem um capacitor carregando, ó. Tem um capacitor ou mais capacitores se carregando no circuito, porque a ponteira do multímetro, ela tem tensão nela, tem corrente nela. Então quando eu botei aqui, ó, o capacitor foi carregando, e continua carregando. Eu estou medindo o resistor? Não, eu não estou medindo o resistor. Por quê? Porque ele está em um circuito e não tem como eu ter precisão sobre a medida dele. Então vamos fazer o seguinte... Vamos também tirar ele aqui do circuito, para a gente fazer uma medição fora. Vamos fazer agora uma medida desse resistor. Tem que achar aqui uma posição que eu possa firmar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou firmar um lado e o outro sem usar minha mão como interferência. 987. Tá vendo? A medida que ele tinha dado era outra medida
bem diferente na placa, e ele ia subindo, porque ele estava se carregando de acordo com a placa, né? E no caso aqui, ele não tem essa medida, ele não vai variando a medida, ele tem uma medida fixa, e ele, no circuito, ele ia apresentando aquela subida de medida, né, porque era um capacitor que ia se carregando e ia alterando a medida dele. Então você medir o resistor na placa, não tem como você ter certeza. Aqui, ó, ele vai parar, ó. Ali, ó, 988, tá? Essa é a medida desse resistor. E ele não é um resistor de 1K. Você que já estudou, vê lá, ó, marrom, vermelho e preto. Qual é a medida desse resistor? Isso é bom deixar para você que está fazendo o nosso curso. Lá naquela tabelinha, se você ainda não decorou a tabelinha, é aquilo que eu falei para você, com a prática você vai decorar. Já decorei isso há muitos anos. Você vai decorar também. Vai lá direitinho na tabelinha, se você não decorou ainda, e vê qual é o valor desse resistor. Marrom, preto e vermelho é 1K. Esse aqui é marrom, vermelho e preto, tá? Então, vê lá qual é o valor desse resistor. Você vai ver que ele deu medida errada aqui. Então, ele é um resistor que está alterado. Ele está alterado. Vamos aqui a mais um, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que para resistores já tá bom, né? Vamos descer aqui, ó. Um outro resistor aqui, ó. Dando 21,8. 21,8 ohms. Na verdade, ele é um resistor de 22. Porque ele é vermelho, vermelho e preto. É um resistor de 22 ohms. Então ele está dando aqui, ó. Você tem uma base na medida dele. Por que ele não está dando o exato? Porque ele mede o circuito também, né? Porque ele está interligado a outros componentes, ele acaba medindo o circuito também. E você não tem certeza. No caso dos capacitores, é mais difícil. No caso do resistor, você ainda tem uma medida próxima, você ainda pode ter uma ideia também, não dá para você ter uma certeza, porque ele pode dar uma medida próxima ao valor dele, mas não ser exatamente ele, ser o circuito que está oferecendo aquela medida. Certeza mesmo, só se você levantar um dos lados do pino dele, né, dos pinos dele, e fazer a medida. Ou então retirar ele por completo e fazer a medida fora. Mas dentro do circuito você ainda pode ter uma base. Então, ó, achamos um resistor aqui muito alterado. Achamos um resistor aberto que eu não precisei nem tirar da placa. Achamos um resistor com a sua resistência bem alterada, tá? E outro com a resistência apenas naquela variação dentro da margem de tolerância que os resistores podem ter. Então dá para você ver que certeza só retirando o resistor da placa. A mesma coisa com o capacitor. Capacitor, então, é impossível você determinar se ele está bom ou se ele está ruim, ele estando no circuito. Somente você vai saber, volto a repetir, que ele não está em curto ou que ele está em curto. Vamos partir agora, então, para diodos, né? Diodos aqui também no nosso módulo sobre medições de componentes em placas. Olha, agora vamos falar sobre diodos. Nós aprendemos no nosso curso, ele desligou sozinho aqui, porque ele com o tempo sem uso ele desliga. Nós aprendemos no nosso curso, no módulo que fala sobre diodos, que para medir um diodo, ele vai conduzir num sentido e não vai conduzir no outro, né? Então, quando eu fizer a medida aqui, ele tem que conduzir num sentido, ele tem que dar medida, e no outro sentido ele não tem que dar medida nenhuma. Tanto faz nesse diodo,
como nos diodozinhos SMD, que é a mesma coisa. Volto a explicar. Nós só estamos fazendo com os maiores para poder facilitar aqui a aula. Ficar mais bem explicado, né? Então, eu vou fazer aqui agora uma medida. Coloquei na escala de BIP. A escala de BIP, né? O que ela dá? Ó, 0. Então, nós vamos fazer agora a medida desse diodo. Ele deve conduzir num sentido e não conduzir nada no outro sentido. Então, vamos fazer num sentido aqui. Está conduzindo, olha lá. 340, né? Vamos inverter aqui as ponteiras no diodo. Olha lá, ele está conduzindo também. Deu uma medida diferente, mas deu condução, né? Aqui, ó. Conduziu. E aqui também conduziu. Isso quer dizer que esse diodo está ruim? Não. Não quer dizer que ele está ruim. Eu não posso determinar que ele está ruim medindo ele na placa. Então eu tenho que tirar ele da placa. Porque como ele está num circuito, ele pode estar medindo o circuito. Então vamos aqui com ele aqui agora. Tá aqui o diodo, ó. O SMD lá é aqueles quadradinhos, ele tem um anelzinho de um lado, né? Ou então ele tem uma pintinha que mostra o lado do cátodo dele. E no outro lado não tem nada, que é o lado do anodo. Então vamos agora fazer a medida. Medir num sentido. Vamos aqui na solda aqui que é mais fácil. O que ele fez? Ó. Não conduziu nada. No outro sentido, 332 é a medida dele. Você lembra que lá, num lado ele dava 340 e pouco, né? Aqui, ó, essa é a medida dele exata. Num sentido, que é o sentido que ele tem que conduzir. Certo? Tá aqui, ó. Negativo no anodo, positivo aqui no cátodo. Isso com multímetro digital. Com multímetro analógico é o contrário. Volte lá na aula sobre multímetros, volte na aula sobre diodo, que você vai recordar sobre isso. E aqui, ó, no sentido inverso, ó, negativo no anodo, que nós sabemos que é o positivo do diodo, e o positivo no cátodo, que nós sabemos que é o negativo. O que ele faz? Não conduz nada. Novamente agora no sentido direto, conduzindo. Isso quer dizer o quê? Que esse diodo está perfeito. Ele não tem fuga. Se ele desse uma conduzida de alguma coisinha, desse uma medição lá de uma coisa bem alta lá mesmo, significaria que, embora ele esteja funcionando, ele tem fuga, o que pode apresentar problema de funcionamento dele e no circuito. Como ele não dá nada para um lado e só conduz no outro, deu aquela medida, que é a medida que ele tem que dar mesmo, né, que nós vimos aqui agora. Então quer dizer que esse é um diodo perfeito. Mas na placa, eu medindo ele na placa, eu diria que ele estava ruim, que ele estava conduzindo por dois lados. Então, enfim, um diodo, né, um capacitor ou um resistor, como nós vimos aqui, ele não pode ser medido na placa para ser dado como garantia dele estar bom ou ruim, como garantia do seu funcionamento. Nós temos que remover o componente do circuito. A mesma coisa transistores, tá? Mesma coisa transistores, e não tem jeito, tá? A medida na placa, ela não dá um resultado final. Ela pode te dar uma base ali na hora, uma medida rapidazinha, né? Você fazer uma medida ali rapidinho, para você poder ter uma certeza de uma coisa ali naquele momento ali e tal.
uma certeza não, né? Uma quase certeza, então você pode fazer sim. Mas se você for se aprofundando no circuito, chegar ao ponto onde você acha que está o problema, ali você vai ter que fazer medidas. Se você acha que aquele capacitor ele pode estar causando aquele problema, não adianta você medir ele no circuito. Se você acha que é aquele diodo, aquele resistor, aquele transistor, não adianta. Você vai ter que medir ele fora do circuito mesmo, não tem jeito. Você vai ter que tirar ele da placa, significa desligar ele do circuito, para que você possa ter então uma certeza daquilo que você está fazendo.